Olá, o Entrevista de hoje traz o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Gersino Gerson Gomes Neto. Ele assumiu a presidência do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. A indicação dele foi aceita por unanimidade por parte dos Procuradores-Gerais de Justiça. Presidente, obrigada pela presença. Vamos começar esse nosso bate-papo. O senhor fica na presidência do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas até outubro, um prazo até relativamente curto. O que o senhor pretende fazer até lá? Na verdade, o grupo surgiu em 2002, Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos do Brasil. Criaram esse grupo a partir do assassinato de um promotor de justiça, Francisco Luiz Rego Santos, em Belo Horizonte, que fazia o combate à máfia dos combustíveis naquele estado. Foi brutalmente assassinado, então os procuradores gerais entenderam que deveriam organizar um grupo. E aí foi criado esse grupo nacional, é um mandato sempre ano a ano, e eu estou cumprindo aqui o final de um mandato de um ex-procurador-geral. Como ele deixou o cargo de procurador-geral, ele deixou também a presidência do grupo nacional. Em outubro nós temos então uma nova eleição no âmbito desse colegiado. Talvez eu concorra ou não à reeleição e nós vamos ver. Tá certo. E como o senhor avalia as organizações criminosas no Brasil? Na verdade, isso é um fenômeno relativamente novo, que tem crescido de forma muito grande. Eu diria que as organizações criminosas cresceram em razão da omissão do Estado. O Estado não se aparelhou e hoje o Estado, através de todos os seus poderes, corre atrás do prejuízo, tentando fazer esse enfrentamento da melhor maneira possível. E os Ministérios Públicos dos Estados criaram grupos estaduais e aglutinados nesse grupo nacional. Na sua opinião, por que o crime organizado cresceu tanto nos últimos 30 anos, além então, no caso da omissão do Estado? Principalmente pela omissão do Estado, mas há especialmente vamos dizer assim, essa globalização em todos os sentidos, econômico e de informações, permitiram o intercâmbio de informações em organizações criminosas se espelhando em outras mundo afora. Mas como exatamente isso acontece? Porque normalmente assim, todo mundo tem a ideia de que uma organização criminosa são pessoas de baixo intelecto, né? Porque quando se fala muito em organização criminosa, o que se pensa? Morro do Alemão, Rio de Janeiro. Ou algo ligado ao tráfico de drogas, o que nem sempre é uma organização criminosa. Existem organizações direcionadas para assalto a banco, né, para, enfim, homicídios, enfim, uma gama, não é única exclusivamente o tráfico de drogas. Como que ela se dissemina dentro de uma parcela da população que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação? Então? Veja, em primeiro lugar, essas organizações criminosas das quais nós falamos, a última vertente, nós criamos 4 grupos dentro do GENICOC. A primeira delas trata do quê? Da falsificação, do comércio, da adulteração de combustíveis. Veja, nós não estamos falando de pessoas pouco esclarecidas, ao contrário. Então, a máfia dos combustíveis. A outra trata de lavagem de dinheiro relacionada a crimes do próprio tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas e a sonegação fiscal também organizada, né? Então, veja, a última vertente, que é o terceiro grupo, supletivamente atua na narcotraficância. Por quê? Porque nós temos hoje organizações criminosas fortes, com pessoas preparadas, estruturadas, profissionais que sabem qual a sua área de atuação, na área da contabilidade, para forjar, para lavar o dinheiro, ou seja, para dar legalidade ao dinheiro. Então, não é nada artificial. Não estamos falando de um grupo armado numa pequena área, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de organizações, às vezes, transnacionais, interestaduais, muito bem aparelhadas, né, com informações privilegiadas, e em razão disso é que esse grupo nacional foi criado. Além de outras instituições, como a Polícia Federal, a Polícia dos próprios estados. Em muitos estados tem grupos organizados para enfrentar a criminalidade organizada. Vocês trabalham em conjunto? Sim, veja bem. Sempre há uma interação com as polícias dos estados, com a Polícia Federal, com setores da Receita Federal e Estadual, Polícia Rodoviária Federal. Há sempre uma integração. O trabalho não é estanque, não são grupos isolados. Há sempre uma comunicação de informações, o trabalho de informações envolvendo
todas as entidades governamentais que atuam na área da inteligência. Então não é uma instituição separada que faz esse enfrentamento. Tá certo. O Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público aqui de Santa Catarina, ele passou também por uma grande reestruturação. Como o senhor avalia, então, depois, pós-reestruturação, como está este grupo hoje? Então, quando nós assumimos o Ministério Público em 2007, o Grupo Estadual era composto de 7 coordenadores de área, promotores com atuação na Procuradoria-Geral. Nós fizemos, então, o quê? Chamamos a integrar esse grupo 7 promotores espalhados pelo Estado, mais os 7 da capital, além de um procurador de justiça que coordena o grupo, e passamos a traçar estratégias que resultaram em operações de sucesso. Operação Tributo, combate à sonegação na área da carne, na área de combustíveis também, na área de pneus, e inúmeras áreas de atuação, notadamente voltadas à área de sonegação, como também no desmonte do crime organizado no jogo. Tivemos prisões que, infelizmente, resultaram em prisões não só de pessoas físicas, como de policiais que estavam envolvidos aí com essas quadrilhas que exploram o jogo de azar. Presidente, os jovens estão cada vez entrando mais cedo em organizações criminosas. De alguma maneira isso pode dificultar o trabalho do Ministério Público? Não, eu acho que a dificuldade, ela gira em torno dessa nova vertente que é a própria globalização, a própria dificuldade de se enfrentar o crime pelas estratégias inteligentes que estão sendo usadas. Mas é evidente que com a fraqueza do tecido social, com a corrupção de valores, e isso tem levado sim uma parcela significativa de jovens a práticas delituosas e consequentemente a serem arregimentados pelo crime organizado. E na sua opinião existe uma receita para acabar de vez com as organizações criminosas, ou é uma coisa que sempre vai existir? Infelizmente, o que nós temos visto, no primeiro mundo também existem organizações criminosas, na Europa, Estados Unidos, como existem aqui. O que nós temos que fazer é cada vez aparelhar melhor o Estado para fazer frente e sonhar que um dia possamos acabar com todas elas. Tá certo, presidente. Obrigada, boa sorte. Obrigada pela sua companhia. Você quer ver um assunto aqui em entrevista na TVA? Então mande um e-mail, entrevista@alesc.sc.gov.br. Por enquanto eu agradeço a sua companhia. Continue com a programação da TVA.